Boa noite! Vocês estão bem? Vou ter que ficar girando assim, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É muito bom poder falar do meu assunto preferido, que é Jesus. Queria dar um oi para minha supervisão linda. Pode? Muitas fofinhas, gente, maravilhosas. E é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e um dia Jesus me resgatou. Por isso que eu estou nesse lugar, né? Só por isso que eu estou aqui. Então, aonde eu trabalho, qual é o meu saldo na conta bancária, qual faculdade eu faço, aonde eu moro, isso tudo é irrelevante comparado ao meu maior tesouro, que foi ter sido encontrada por Cristo. Então, se tem algo que você precisa conhecer sobre mim, é isso. Jesus me encontrou. E só isso. Eu queria começar agradecendo, primeiro, meu esposo. Você pode ficar de pé, amor? Eu sei que ele não gosta disso. Não, pode ficar. Ele não gosta muito de ser o centro das atenções. Mas eu queria te honrar. Enquanto eu orava por esse tempo, o Senhor me lembrou de algo. Teve um dia que faz pouco tempo isso, a gente foi resolver algumas coisas de manhã e a gente parou para comer um pastel e ficou sentado na calçada comendo, né? A gente sentou numa mesinha e ficou ali. E olhando para você, o Senhor me lembrou como é bom caminhar do lado de um homem que me leva em direção ao propósito de Deus. Você recebe a visão de Cristo e expande isso sobre a nossa casa. E se hoje eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo, é porque você me liberou para fazer isso. Te amo. Amém. Quero agradecer também aos pastores. Eles não estão aqui, mas eles vão ver depois. É muito bom caminhar com vocês. Ter vocês não só como os nossos pastores, a nossa cobertura, mas como os nossos amigos, né? Vocês não são pessoas que olham para onde está todo mundo olhando. Vocês olham para os improváveis. E aprendo muito com vocês. E por último, e não menos importante, eu queria agradecer a Jesus. Jesus, o Senhor sabe aonde você me tirou. Se não fosse a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, um dia ter me encontrado. Quando ninguém me via, o Senhor me viu. Eu te amo, Jesus. Mais do que tudo, mais do que todos. Você é o meu bem mais precioso. Não há nada que se compare a você. Obrigada. Muito obrigada. Amém? Queria começar, então, perguntando para vocês, quantos de vocês são filhos de pais cristãos? Você fala assim, meu pai é cristão. Levanta a mão bem alto, gente. Isso. É boa parte do pessoal, a maioria. E quantos de vocês não são? Você fala assim, meus pais não são cristãos, eu vim por minha conta. Levanta a mão para eu saber. A minoria. Então tá bom. Minhas estatísticas estavam certas. Para vocês entenderem o que eu vou falar, eu vou contar uma história para vocês. Teve um dia que eu tava num culto no domingo de manhã. Mentira, eu nem lembro se era domingo de manhã, mas foi num culto, eu tava aqui na igreja. E eu comecei a observar as pessoas no período de louvor. O Senhor começou a fazer com que eu notasse a forma como as pessoas se entregavam durante esse período. E eu não falo de uma entrega só superficial, mas eu falo de algo que você tá conectado, sabe? Não é algo só exterior, mas é algo do seu interior para com Deus. E eu comecei a observar que existiam medidas de entrega diferentes. Tinha uns que estavam completamente rendidos, mas tinham outros que estavam, boiando. E aquilo me levou a refletir que estar dentro da casa de Deus pode ter mais significado para alguns do que para outros. E pensando nisso, naquele momento eu decidi que eu queria
que a igreja, que estar aqui tivesse um significado no meu coração que agradasse o significado, que agradasse o coração de Deus. A gente escuta muito, você precisa ser luz da terra, sal no mundo. E existe essa diferenciação do cristão. Mas dentro da igreja, você também pode ser diferente. Talvez a sua medida de entrega, ela seja diferente da medida do outro. Eu não sei você, mas eu quero ser achada como alguém que tem a cada dia, uma medida de entrega maior para o Senhor. E pensando nisso, eu queria ler com vocês o texto de Ezequiel 47. A gente vai ler só o versículo 3, 4 e 5 por conta do nosso tempo. Vamos lá. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Abaixa a sua cabeça, eu vou fazer outra oração. Obrigada, Jesus, por esse tempo. E a minha oração nessa hora é para que os olhos sejam abertos, os corações sejam aquecidos e que essa seja uma noite de devoção ao Senhor. Uma noite onde nós não sairemos aqui da mesma forma que nós entramos, mas nós queremos ser transformados pelo Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. O contexto dessa passagem que a gente acabou de ler é Ezequiel tendo uma visão desse rio, né? E eu não vou me ater muito ao contexto por conta do nosso tempo, mas o ponto é que muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, elas estão estagnadas no seu nível de intimidade com Deus. Muitas pessoas se acostumaram com o nível que elas estão. Elas não avançam mais. Elas não se permitem serem tocadas, moldadas por Cristo. Eu já ouvi isso muitas vezes, pessoas dizendo, eu sou assim mesmo, não tem como mudar isso, né? Muitas vezes fingem um falso nível de contentamento e maturidade, né? Eu tô bem assim. Às vezes de maneira consciente ou não, agem dessa forma. Mas como o escritor de Hebreus 5:12 fala, essas pessoas ainda não se alimentam de comida sólida, mas elas ainda bebem leite espiritual. Assim como um bebê que quando ele nasce, ele precisa do leite da mãe para sobreviver. Mas conforme ele vai crescendo, ele precisa de uma comida mais sólida. Senão ele não vai sobreviver, não vai ficar saudável. Assim é a nossa intimidade com Deus. Você precisa mudar os seus alimentos. No início você toma um leite, depois a sua introdução alimentar você coloca uma frutinha, depois você precisa comer um arroz, um feijão, uma parada com mais substância, né? Senão, as vitaminas, os nutrientes você não consegue. O ponto é, se fosse para você medir hoje a sua maturidade em Deus, aonde ela estaria? Ela estaria batendo no seu tornozelo, ou no seu joelho, na sua cintura, ou você estaria sendo afogado? Você está nadando na piscina dos adultos ou você ainda está na infantil? Qual tem sido o nosso assunto principal na nossa roda de amigos? Jesus ou fofocar sobre os outros? O que tem moldado as nossas relações, os nossos comportamentos? A palavra de Deus ou aquilo que as pessoas pensam é mais importante? Ou aquilo que você pensa sobre si mesmo é mais importante do que Deus pensa sobre você?
sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês a respeito de algumas chaves que eu aprendi na minha adolescência, que fizeram toda a diferença na minha jornada e que eu trago comigo até hoje. Eu amo muito a adolescência, ela é uma fase muito importante pra mim. Não gosto quando as pessoas falam que adolescente é burro, que nada vai dar certo. Eu não penso assim. Eu creio que você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Você pode avançar níveis. Se você estiver disposto a entregar uma medida maior para Jesus. Então, tudo que eu vou falar hoje, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa bem direta ao ponto, né? Eu quero que vocês saibam que eu fui moída antes no meu secreto. Isso foi bem pra mim antes de eu estar compartilhando com vocês. Por isso, o tema da mensagem de hoje é: o raso não me serve mais. Eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família. Os meus pais já tinham ido na igreja há muito tempo atrás, mas eles se afastaram e um dia Jesus me encontrou na minha adolescência. E por conta disso, a minha família foi salva. Os meus pais voltaram para a igreja, o meu irmão. E eu quero dizer que se você se dispor, Jesus pode fazer coisas grandiosas através da sua vida. Ele tem planos para você. Talvez nem você tenha planos para você mesmo, mas o Senhor tem planos para você. E eles são muito preciosos. Então, lembre-se que o Senhor ele não despreza a sua juventude. Por isso, eu vou compartilhar com vocês essas chaves para nós irmos mais profundo em Deus. Você está comigo? Tá muito pesado ou tá dando para entender? Então tá bom, Então eu posso ir mais profundo em Deus. Meu primeiro ponto já é quando eu ouço bons conselhos. Nossa, que revelação! Tão simples. Mas a verdade é que a gente cai nas coisas simples mesmo, né? Não é nas pedras grandes que a gente tropeça, são nas pequenas. 1 Coríntios 16 fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Em quais lugares você tem buscado orientação? Aonde você tem definido o que é o certo ou errado? O que tem te ajudado a fazer isso? É a palavra de Deus? Ou essa rodinha de amigos insensatos? Você tem buscado ouvir aquilo que é de fato verdadeiro? Ou só aquilo que é agradável aos seus ouvidos? Sabe, amigos, eu preciso abrir o meu coração para vocês. Eu creio muito nos propósitos dessa geração. E creio que a gente pode fazer coisas incríveis para o Senhor. Mas eu também observo muitas coisas que precisam da mão do Senhor. Sabe? Isso não é indireto para ninguém, não. Tô falando da minha vida, tá? Só para contextualizar. A gente tem uma geração hoje que acha que sabe de tudo. Pessoas que confiam demais no seu próprio entendimento, no seu próprio discernimento. Pessoas que muitas vezes acham que estão ouvindo a voz do Senhor e que estão obedecendo a voz do Senhor, mas, sendo bem sinceros, na verdade, estão fazendo a sua própria vontade. Corações que são impacientes, orgulhosos e de espírito altivo. Sabe o que é um espírito altivo? Um coração soberbo, que se acha superior. Eu estava pensando se eu ia compartilhar isso aqui. Mas será que Deus ele tem intimidade para falar verdades difíceis para você? Ou você tem a tendência de apagar o espírito?
Você só quer ouvir Deus te falando que Ele te ama. Lembro de uma vez de um Geração Livre, que as palavras falaram muito ao meu coração, mas o Espírito Santo ainda não tinha falado comigo. E na última palavra, no último apelo, eu comecei a derramar o meu coração. Eu falei, Jesus, eu quero te ouvir. Eu preciso ouvir a sua voz, eu anseio ouvir a sua voz. Falei, fala comigo, mesmo que seja uma coisa difícil. Tá tudo bem, eu preciso ouvir você. Só a sua voz me satisfaz. E sabe o que Jesus me falou? Ana, existem muitas vezes que você chega na minha presença com o espírito altivo. Gente, eu nem sabia o que era altivo, eu tive que dar um Google. Jesus me disse que muitas vezes eu chegava na presença dele com soberba. E aí? Que cara que você sai depois? Que Deus nos livre de permanecer como nós estamos. Eu não vim fazer um desafio fácil para você. E mais profundo em Deus, a boa notícia é que custa tudo de você. É só isso que Ele quer, tudo. É muito legal cantar, né? Tu és meu tudo. É muito bom. Mas e quando é para você entregar tudo? Aí o negócio dá uma apertada, né? Eu não sei você, mas eu prefiro ouvir as verdades difíceis do Espírito, as verdades difíceis, muitas vezes, da minha liderança, dos meus pastores, dos meus pais, do que continuar passando vergonha nos céus. Provérbios 12:14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Sabe, gente, sendo bem sincero, muitas vezes a gente acha que a gente está compartilhando o coração com a nossa liderança. Mas, na verdade, a gente só está informando aquilo que a gente vai fazer. A gente não permite que a nossa liderança construa uma decisão sábia com a gente. A gente só fala, é isso aí e pronto. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12 que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. A gente precisa aprender a ser humilde, coletar experiências. Aprender que muitas vezes a gente não sabe de tudo, que a gente não conhece todos os caminhos. O sábio, ele é aquele que aprende errando. O sábio aprende através dos erros dos outros. O tolo, ele aprende errando. Você não precisa ser tolo. Seus pais, seus pastores, seus supervisores, seus líderes não foram colocados na sua vida à toa. A presença de Deus não está disponível à toa. Muitas vezes a gente deixa de tomar decisões com segurança e maturidade quando existe uma graça disponível para nós, quando existe esse rio que flui do trono de Deus, porque a gente quer ter o controle das coisas, mas sempre existe um jeito mais sábio de fazer as coisas que você ainda não conhece. Ouça bons conselhos. Procure na fonte certa. Beba das águas certas. Se preencha com aquilo que é eterno. Amém? Ponto 2. Quero falar um pouco a respeito de um cara. O nome dele é Ezequias. O rei Ezequias, ele foi filho de Acaz. Não sei se vocês conhecem Acaz. Acaz era esposo de Jezabel. E, gente, se tem um cara que foi ruim como rei para Israel, foi esse cara. Ele fez com que a nação de Israel se depravasse de uma tal forma, se afastasse do propósito de Deus, como nunca antes. Para você ter uma noção, esse cara, ele sacrificava, assassinava os seus filhos nesses cultos. Matava as crianças, para outros deuses. Mas Ezequias, o seu filho, decidiu fazer diferente, porque ele ouviu a voz de Deus.
E da mesma forma, como nunca antes teve tamanha depravação, Ezequias foi aquele cara que fez da palavra de Deus o seu fundamento e limpou Israel como nunca antes. Derramou não, né? Quebrou os postes idólatras. Eu achei muito interessante, porque eu não sei se você lembra, Moisés, quando ele vai no Egito, o seu cajado se transforma numa serpente, em um dos milagres que ele vai mostrar, né? Na frente do faraó. E, gente, até hoje, naquela época, eles começaram a adorar a forma, né? Não a presença. Começaram a adorar o modelo, ou seja, o cajado. Quantas vezes a gente faz isso também, né? A gente adora as formas e os modelos, mas não adora a presença, o Deus, né? Que gera tudo isso. Mas enfim, voltando. E até hoje esse poste, ele existia. Poste. Esse monumento existia. E as pessoas adoravam aquilo. Depois de tanto tempo, aquilo ainda estava lá. Gente, por que estava lá? Ezequias foi o cara que quebrou aquilo. Que a gente possa ser como Ezequias. E ainda que muitas vezes você não tenha boas influências ao seu redor, ou talvez você tenha, glória a Deus se você tem, maravilhoso. Mas você pode ser essa voz de dar um basta. Não, o certo é isso, é aqui que eu me posiciono. É sim, sim ou não, não. Meio termo, gente, a indecisão também é uma decisão, tá? Você ficar no limbo, você já decidiu para onde você quer ir. Amém? Amém? Eu posso ir então mais fundo em Deus quando eu ouço bons conselhos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso ir mais profundo em Deus quando eu submeto o meu coração. Como eu disse no ponto anterior, existem aqueles que não querem nem ouvir bons conselhos. Mas em contrapartida, existem aqueles que até procuram bons conselhos. Mas na hora de fazer, fazem do seu jeito mesmo. Misericórdia. Tem alguns que podem até obedecer, mas o seu coração está distante. E os seus lábios estão cheios de murmuração. A pessoa faz bem assim que é. Ai! Você entende? Bate uma infantilidade. Não tô falando que eu nunca vivi isso. Mas, né, gente? Vamos parar de beber leite e começar a comer comida sólida? Tá na hora, né? Pessoas que acham que a sua forma é melhor. Sabe aquele tipo de gente que, aconteceu isso. Nossa, ele tava tocando bateria, mas se ele tocasse desse jeito ia ter sido melhor. Para esse tipo de pessoa nada tá bom. Mas você sabe o que esse tipo de pessoa não faz? Não assume responsabilidade. Só fica no... Fala. Esse tipo de pessoa não renova a mente através da palavra de Deus. Ainda bem que Deus ele é multiforme, né? Ele tem várias facetas. Imagina se fosse tudo do mesmo jeito. Que horrível que ia ser. Se tivesse várias Anas. Gente, tem dia que nem eu me suporto. Imagina conviver com várias de mim. Misericórdia. É sério, eu tô sendo muito sincera. Eu sou chata. Meu marido sabe disso. Insuportável. Alguns dias atrás estava frio. Me enrolei toda na coberta. Ele demorou um pouco mais tarde para deitar. Meu marido não me acordou para deitar na coberta comigo. Porque se ele me acordasse, eu ia ficar brava. E daí de manhã, quando eu falei, por que você não acordou, meu amor? Eu dividi a coberta com você. Dele, eu sou louco mesmo, né? Tipo... Mas enfim. Um coração muitas vezes inflexível, obstinado, que é duro, que é teimoso. O quebrantamento serve para todos, menos para você. Sabe aquele tipo de pessoa que quando ganha um não, ela quer saber por quê? Gente, por quê? Você acha que Deus te deve por quê? Você que deve tudo para Ele.
Ai, mas meu líder não me explicou as coisas. Ô, minha querida. Tem coisa que não nos compete saber. E conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo que tem coisa que você não quer nem saber. Você fala, quanto menos eu sei, melhor. Você prefere viver em paz do que ter razão. Nossa, falei igual velha agora, né? Mas tudo bem. Provérbios 12:15 fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ouve em hebraico fala chamar. E essa palavra, em hebraico, ela é traduzida como prestar atenção, dar ouvidos, entender, obedecer. Ou seja, o sentido dessa palavra ele é muito mais intenso e muito mais profundo da nossa compreensão, que a gente pode compreender através da nossa tradução para o português, né? É um lugar onde a gente obtém raízes no nosso coração e isso se torna tão profundo, tão intenso, que a gente simplesmente se move de acordo com aquilo que nós obtemos, porque isso se torna uma realidade no nosso interior. Se torna uma realidade em nós. Provérbios 19, 20 e 21 fala: ouça conselhos e aceite instrução. Não só ouça, mas aceite. E acabará sendo sábio. O acabará aqui, ele é tipo assim, uma consequência. Você faz isso, vai dar nisso. Você vai ser sábio. Muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que tem sido maior na sua vida? Os seus sonhos, os seus objetivos ou os planos de Deus sobre você? Eu não sei se... Eu queria fazer faculdade de medicina. E eu comecei a me preparar para isso antes de entrar no ensino médio. Queria muito fazer faculdade de medicina. Meu objetivo era me formar, ir para o Médicos Sem Fronteiras, África, beijo Brasil. Já tinha minha vida bolada, gente. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente metódica e organizada. Lista, rotina é comigo mesmo. Você precisa organizar a sua vida? Vamos sentar para conversar, te dou uma agenda. Não tem problema. E eu lembro que aquilo começou a se tornar um peso no meu coração. E eu comecei a orar sobre isso, falar assim, Jesus, o que o Senhor está querendo me dizer? Eu quero te ouvir. Grandes coisas acontecem quando a gente se propõe a ouvir o Senhor, né? E eu estava fazendo devocional um dia na casa da minha avó, que Deus a tenha. E ai, saudade, vó. Desculpa, gente. E eu li aquela passagem em 1 Samuel 17, quando Davi ele vai lutar contra Golias. E ele coloca a armadura de Saul. E a palavra, um versículo me saltou aos olhos. E ele fala assim que ele vestiu aquela armadura e ele não estava acostumado com aquilo. E o Senhor me trouxe algo assim muito simples, mas que mudou a minha vida. Davi, ele seria rei. Deus tinha um reinado para Davi. Mas a forma como ele iria estabelecer esse reinado seria diferente de Saul. Sabe, Deus ele tem um propósito para mim e para você. Mas a forma como ele vai realizar isso através das nossas vidas é singular. E naquele momento eu falei, Jesus, se o Senhor tem algo melhor para mim, eu te entrego. E eu entreguei a minha faculdade, a faculdade que eu queria. Foi fácil? Claro que não. Mas, como eu disse, eu sou uma pessoa chata e uma pessoa teimosa, né? Sabe o que teve que acontecer? Para eu entregar isso, eu tive que ter perdas. Eu reprovei o segundo ano.
porque eu quis sustentar isso mais tempo do que eu deveria ter sustentado? Será que existe algo no seu coração que o Senhor já te falou para entregar e você ainda não entregou? Será que existe algo que você tem sustentado que já era para você ter deixado para trás? Existe uma porção derramada por Deus através das autoridades da nossa vida. E naqueles que exercem essa autoridade sobre nós. Muitas vezes a gente não entende, mas quando a gente submete o nosso coração e confia que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos, isso nos leva a um maior nível de entendimento a respeito de quem Deus é, um novo nível de entendimento com a nossa intimidade com Ele. Talvez as pessoas não consigam ver o nosso coração por completo, mas o Senhor vê. Sabe, gente, existem muitas correções que eu recebi ao longo da minha vida que eu não entendia, não. E sendo bem sincero, eu ouvia as coisas e ficava assim, ó. Dava sabe? Mas daí eu ia para a presença de Deus. E se tem uma pessoa que não mente para nós, é Jesus. E eu falava, Jesus, procede? Aí Jesus falava, procede. Eu falava, misericórdia. Tá feia a coisa, hein? Nós precisamos aprender a submeter o nosso coração. Tem um versículo que eu gosto muito em 1 Pedro que fala: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele vos exalte. Vocês já devem ter ouvido isso, é frase que os pregadores sempre usam. Mas você sabe como você não cai? É só se você se manter prostrado a Deus. Esse é o lugar que você e eu precisamos estar. Vocês estão comigo? Tô começando a ficar preocupada. Vocês estão com uma cara de assustado. Vou fazer uma piadinha. Amém. Primeiro ponto, então. A gente pode ir mais profundo em Deus quando nós ouvimos bons conselhos. Número 2. Nós podemos ir mais profundo em Deus quando nós submetemos o nosso coração. E número 3. A gente pode ir mais profundo em Deus quando nós obedecemos, quando eu obedeço. Eu falei no início sobre aqueles que nem ouvem bons conselhos. Depois eu falei sobre aqueles que não submetem o seu coração. Mas existem aqueles que se submetem. Eu não sei você, mas eu quero estar inclusa nesse tipo de pessoa. Quem serve no Ina Kids vai pegar, mas a obediência ela precisa ser total, imediata e com alegria. A gente só se esquece e a gente fica meio revoltado quando é a nossa vez de viver isso. Mas a verdade é que Jesus também viveu isso. Jesus ele também precisou ser obediente. E a obediência dele foi até a morte de cruz. 1 Samuel 15, 22 fala: melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que você sacrificar as coisas. É melhor obedecer do que você muitas vezes quebrar a cara. É melhor obedecer do que você ser ferido ou ferida. É melhor obedecer do que você perder a integridade por 5 minutos com o cara. Eu não vou fingir que vocês não são crianças. Se vocês são crianças, vocês não sabem o que eu tô falando. Não sabem o que é pornografia. Não sabem o que é leitura hot. Esse mundo é cheio de informação, gente. Besta é quem acha que adolescente não sabe o que é essas coisas. Eu não sou besta, não. Não sei vocês, mas eu já fui adolescente um dia. Se deixar, passa rasteira no pai, na mãe, no vô, na tia, quando você vê, tá todo mundo no chão. Ainda chega lá e faz cara de coitado. Tipo, nossa, não era minha intenção. Vamos ser sinceros, vamos jogar real, né?
Tiago 2:26 fala que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras ela é morta. A sua fé tem sido viva, como um rio que flui em movimento, ou ela tem sido morta? Queria chamar a banda para vir para cá. Sabe, gente, existem águas mais profundas para mim e para você nessa noite. Existem águas mais profundas para mim e para você nessa noite. E a gente precisa entender que apenas os sonhos, as vontades de Deus sobre nós vão nos satisfazer. Os planos de Deus são vida, como eu disse no início, são paz. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Gente, quando nós estamos com o Senhor, até as nossas dores, até os nãos que a gente recebe podem ser usados para a glória dEle. Até isso. Ó, foca em mim, não se distrai não. Eu sei que o pessoal é muito estiloso, muito legal, muito cheio da unção. A gente precisa ser corajoso. Verdade que às vezes a gente é meio covarde, né? Não sei vocês, mas eu tenho muito medo também. Tem vezes que Jesus me fala uns negócios que eu falo, Jesus, você tá viajando. Mas eu preciso confiar na palavra dele. Antes de conhecer o Ramon, eu tive um namorado. Tretas, né, gente? E eu orava todo dia assim, Senhor Jesus, faz desse cara o homem da minha vida. Gente, que bom que tem oração que Deus não escuta. Jesus, glórias a Deus. E eu lembro que eu comecei a orar e eu falava assim, meu Deus. Fala comigo, fala comigo. Aí um dia, Deus mandou uma pessoa que era uma autoridade sobre a minha vida. Falar comigo. Falou, Ana, eu tenho algo para compartilhar com você de Deus. Eu falei, nossa, é agora. Vou casar com o cara, né? Ter 3 filhos, uma casinha, um cachorro, um edredom. Pegou a ref, né? Aí, essa pessoa chegou e falou assim, Ana, o Espírito Santo me pede para te dizer. Falei, manda. Que se você quiser ver os propósitos de Deus... Gente, eu tava me imaginando com a aliança no dedo já. Era o auge. Se você quiser viver os propósitos de Deus para você, você precisa terminar o seu namoro. Falei, tia, você tá louca, né? Gente, vocês acham que eu queria ouvir o que essa pessoa tinha para me falar? Vocês acham que eu queria submeter meu coração nessas horas? Eu queria catar um balde de água e tacar na cara da minha tia. Que é a minha tia que fez isso, tá? Mas eu lembro que eu fui pro meu secreto e falei, Jesus. E o Espírito Santo falou assim, fala, Ana. Eu falei, procede. Aí o Espírito Santo falou, procede. Eu falei, Jesus, eu não entendo. Eu não vejo. Mas eu vou te obedecer. E eu tenho a plena certeza que eu não estaria falando com você aqui hoje se eu tivesse continuado esse relacionamento. Tenho plena convicção. Eu poderia ser qualquer outra coisa, menos isso que eu estou vivendo aqui hoje. Menos fazendo aquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Queria te convidar a ficar de pé. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós falamos aqui sobre o raso não nos servir mais, é aquilo que pode nos levar mais profundo para Deus. Nós falamos sobre nós ouvirmos bons conselhos. Nós falamos sobre nós submetermos o nosso coração. Nós falamos sobre nós obedecermos. E a obediência, ela precisa ser total, imediata e com alegria. O raso não pode nos servir mais. Deus, Ele tem um banquete para mim e para você. Águas que se passam a nado.
É esse tipo de águas que Deus tem para você, aonde você não consegue controlar. Não sei vocês, mas você já tomou um caldo na praia? Gente, não dá para controlar. Quando você vê, o mar já te levou, seu óculos já foi, você perdeu tudo. É exatamente isso. Perca tudo para a presença de Deus. Deixa tudo no altar do Senhor. Feche seus olhos. Eu quero te convidar. Eu sei que o espaço aqui é bem limitado, mas se você sente que isso é para você, você fala assim: existem medidas do meu coração que eu preciso entregar, que eu ainda não entreguei. Ou existem medidas que eu desconhecia, que eu achava que estavam ok e não estão. Quero te convidar a você vir aqui na frente e se ajoelhar. A verdade, gente, é que essa palavra não é para todo mundo, não. São para os corajosos. É para você, líder. É para você que está na casa de Deus há muito tempo. É para que você pare de viver pela fé dos seus pais e comece a viver pela sua. É para que você tenha a sua experiência com Deus. É duro, gente, mas é verdade. Em João 4, versículo 13, fala assim: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aqui Jesus fala com a mulher samaritana. E ele fala de uma água natural. Mas depois, logo em seguida, ele cita: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. As águas que eu lhe der se tornarão uma fonte de água, a jorrar da vida eterna. Ei, Deus tem vida eterna para você nessa noite. Deus tem vida eterna para você nessa tarde. Só depende de você. Só depende de você.